Eu sou Berenice Kühners, psicoterapeuta e coach, e essa é a nova série do meu podcast Chá com Consciência. Pegue seu chazinho, junte-se a mim, que eu vou estar conversando nesse primeiro episódio com a autora Alex Reis sobre a minha trajetória pessoal e profissional. Vamos lá? Cris, qual foi o seu primeiro sofrimento? Alex, o primeiro fato importantíssimo na minha vida, que aliás foi o primeiro sofrimento que eu tive, foi a morte do meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Foi um fato, assim, que realmente marcou e definiu muita coisa que aconteceu a partir de então. Porque com 6 anos eu não entendia bem o que era a morte. Mas eu entendi que eu não ia mais ter a presença do meu pai. Eu me lembro assim perfeitamente. Eu sentada no jardim da nossa casa, lá em Porto Alegre, enquanto todos os meus familiares tinham ido para o enterro, eu sentada num balanço com a minha tia, e eu pensava nisso, eu não vou ver mais meu pai. E a partir daí eu tive assim, a sensação clara que eu tinha perdido minha base de proteção. Aquela proteção que a figura paterna traz tinha desaparecido assim, de repente, da minha vida. E a partir daí, eu acho que eu cresci sentindo que eu tinha que cuidar de mim mesma. Eu tinha que ser a minha própria proteção. Isso foi assim, uma coisa muito definitiva na minha vida. E eu acho que isso refletiu assim, ao longo de anos. Porque hoje, por exemplo, eu vejo que a questão da autoliderança é uma coisa que inclui o meu trabalho, que é fundamental. E eu acho que eu comecei a me autoliderar a partir da morte do papai aos 6 anos de idade. Sem ter essa consciência que eu estou te falando agora, mas analisando, eu vejo que aconteceu isso. E outra coisa que eu acho, Alex, que assim, que eu trouxe na minha alma, que eu fui desde pequena muito curiosa. Eu tinha curiosidade de por que isso, por que aquilo. Me lembro que a mamãe tinha 2 apelidos que ela me chamava. Dona Chatarina, porque ela vem Dona Chatarina perguntando por que isso, mas não por que aquilo, mas por que tem isso e aquilo. E doutora sabe tudo, porque tudo eu queria palpitar, também queria ter uma opinião e tal. E eu cresci numa casa espiritualista. Essa é a herança que eu recebi da mamãe. Cresci numa casa espiritualista, vendo a mamãe conversar sobre isso com os amigos dela, frequentavam a nossa casa. Então, eu cresci no meio de conversas de adulto sobre qual o sentido da vida, Deus, como é Deus, o que exatamente é Deus, como é que a nossa vida acontece. Eu cresci vendo isso, cresci escutando isso. Então, esses questionamentos, eu cresci com eles fazendo muito sentido para mim. E muito cedo, eu me lembro que eu tinha 9, 10 anos, essas eram questões que viajavam na minha cabeça, né? Afinal de contas, o que é a vida? Né? O que a gente está fazendo aqui? Para onde que a gente vai? Qual é o sentido de tudo? E talvez isso tenha me conduzido, de alguma forma, para a psicologia. Na verdade, Alex, a primeira coisa que eu pensei em fazer não foi psicologia. Eu queria fazer medicina, cirurgia de cabeça. Só que medicina, a faculdade era integral o dia inteiro e eu precisava trabalhar. Eu vim de uma família que, depois que o pai morreu, foi perdendo todo o seu dinheiro. Era uma família de status, ele morava na Avenida Atlântica, mas não tinha dinheiro. Então, medicina estava fora de cogitação. E aí, de repente, eu descobri que eu poderia fazer psicologia. Então, me operar dentro da cabeça, de alguma forma, né? Eu operar dentro do processo mental das nossas histórias. Então, eu acho que, assim, de alguma forma, eu cheguei na psicologia. E como que foi o seu crescimento profissional? Ele foi sempre a partir da psicologia? Alex, a minha vida tem vários caminhos que foram acontecendo. Na verdade, eu fui fazer faculdade de psicologia e trabalhei 1 ou 2 anos em um banco e depois fui trabalhar em cartório. E me tornei escrevente juramentada. E depois de escrevente juramentada, eu participei do trabalho numa empresa de construção de porte médio, de engenharia, onde eu participava, inclusive foi uma das diretoras desse grupo. E era uma empresa super diferente, nós lançamos no Rio de Janeiro imóveis com jeito de casa, apartamento com jeito de casa, com varandas e tal. Então, era um grupo assim, todo diferenciado,
coisa muito diferente. E eu trabalhei muito tempo aí, enquanto fazia psicologia, simultaneamente. Trabalhava na DB enquanto fazia psicologia. Inclusive, durante esse processo, também foi me oferecido para ser tabeliã interina de um cartório. E aí, então, Alex, eu tive vários momentos de decisão na minha vida. Sigo uma vida de cartório, sendo tabeliã interina, aí largo a psicologia e vou fazer direito. Sigo a Debré, como diretora da Debré, e cresço no processo dessa empresa, ou abandono tudo isso e sigo a psicologia. Então, eu acho assim que desde o princípio da minha vida, esse sentido de que eu tinha que tomar conta da minha vida e eu tinha que escolher qual direção que eu queria dar na minha vida, eu acho que nesse momento surge essa questão. E nesse momento eu me perguntei, mas afinal de contas, o que exatamente é importante para mim na minha vida? O que exatamente tem valor para mim na minha vida? Eu poderia ir para diferentes caminhos. E aí eu abandonei todas essas possibilidades e foquei na psicologia, começando absolutamente do zero, porque eu já tinha assim uma base profissional muito boa, né? Eu tinha aí em torno nesse momento que eu larguei tudo isso e parti para a psicologia, eu tinha mais ou menos 29, 30 anos, porque quando eu fui diretora da Debré, eu tinha 25 anos. Então, eu parti absolutamente do zero, mas voltei toda a minha cabeça para esse processo de trabalhar com as pessoas. Como que eu posso usar esse meu potencial que eu trago no sentido de ajudar as pessoas a crescerem e eu mesmo também crescer no meu processo de desenvolvimento humano. Como que você se envolveu? Como é que chegou a espiritualidade na sua vida? Olha, a espiritualidade tem um significado muito grande para mim, como eu te contei. Enfim, essa é uma herança que eu trago da mamãe, da minha casa materna, digamos assim. E eu sempre estive envolvida com a espiritualidade, em diferentes caminhos, espiritismo, umbanda, budismo, vedanta, diferentes formas. Eu fui alinhavando esses caminhos e esses conhecimentos. Mas eu conheci meu marido, com quem eu me casei, é uma pessoa que também, Afonso, e ele também tinha esse viés espiritual. Ele tinha morado na Europa, tinha feito meditação transcendental lá. Então a gente se encontrou e foi uma conexão entre nós, né? Não só assim, foi um encontro realmente, e tinha esse link muito forte da espiritualidade. Então a gente já estava casado, já tínhamos 2 filhos, a gente resolveu ir para a Índia por uma experiência no ashram. E aí fomos com as nossas 2 filhas, uma das minhas filhas tinha acho que 9 anos, a outra tinha 6, e a gente foi passar 30 dias num ashram de meditação perto de Bombay, um ashram de um caminho espiritual chamado Siddha Yoga. Isso foi uma experiência muito forte na nossa família, porque não só para mim, como para o Afonso, como para as meninas. Durante 3 vezes a gente foi nessa experiência. E aí eu aprendi muita coisa sobre a filosofia oriental, aprendi muita coisa sobre a respiração, e aí comecei a trazer toda a vivência e a ferramenta da respiração para o meu trabalho com meus clientes. E também toda a compreensão no sentido do processo humano, né? Talvez olhar o processo humano não apenas como uma vida que você está, né? A partir do momento que você nasce, mas como talvez muitas coisas, né? Muitos registros que você traz na sua alma. Quer dizer, ampliei essa compreensão do processo humano. Então, essas foram experiências muito fortes para nós. E aí entrou todo o processo de meditação na minha vida, dentro da nossa família. Isso é um valor para mim, né? E isso também traz um sentido de valor, no sentido de respeito humano, né? Respeito pelo outro, e sentido de que também uma coisa também interessante, Alex, que chega com isso, que é que essa pessoa que chega no meu consultório, né, que vem me buscar para fazer um trabalho comigo, eu tenho uma responsabilidade com essa pessoa. Não é à toa que exatamente essa pessoa chega aqui. Não é à toa que porque essa e não aquela, né? Então, qual é a história, né, que nós vamos ali, nós dois, né, escrever nesse tempo que nós vamos estar trabalhando, e onde o foco
Para mim, Alex, não é apenas que essa pessoa resolva seus traumas ou suas dores, né? Como eu também tenho, a gente tem tantas dores dentro da gente, né? Mas como é que ela pode se abrir para a vida com um sentido de florescimento? Então, para mim, o meu trabalho tem muito isso. Como que eu posso, nessa parceria que eu faço com essa pessoa, ajudar para que ela floresça com quem estou atendendo dela. E eu sinto também o seguinte, que na verdade, à medida que esse processo na pessoa, também esse processo em mim, porque eu também vou me melhorando, também vou aprendendo, né? Também coisas dentro de mim vão se desdobrando. É uma troca, tem uma conexão muito maior do que só a parte da psicologia, né? Sim, é uma troca. E eu estou lembrando agora, Alex, que quando eu estava fazendo psicologia, eu fui primeiro pelo caminho da psicanálise e tive muitos grupos de psicanálise e tal, mas num determinado momento caiu. Eu acho que assim que tem coisas que vêm na nossa direção, né? Ou, assim meio que sinalizando. Sou muito ligada a essa coisa de sinais que a vida te mostra. E caiu na minha mão um livro chamado Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. Quando eu li esse livro, que fala, é um outro nível de relação que você tem, você não usa a palavra paciente, usa cliente, você tem com o paciente, né? Outro nível são duas pessoas que estão ali, só que uma, obviamente, está numa posição de ajudar e a outra numa posição de ser ajudada, mas são dois seres humanos, né? É uma outra visão. Aí eu soltei essa coisa da psicanálise com o maior respeito, que obviamente tem coisas maravilhosas, mas entrei para essa outra abordagem, uma abordagem mais humana, uma abordagem onde eu sento de frente para o cliente, nós somos duas pessoas ali, uma de frente para a outra. E aonde eu também me permito me emocionar diante do cliente. Muitas vezes eu choro, né? Choro porque eu estou triste com o cliente, eu choro porque eu me emociono, porque a mim me emociona ver o processo de esforço, né, que cada um de nós faz para produzir esse florescimento. Tem uma história que você contou pra gente, que ela fala sobre várias coisas que você já comentou da sua trajetória, que fala muito sobre a Berenice. Uma, sobre sofrimento, duas, sobre autocontrole e três, sobre respiração. Foi uma história que aconteceu na fazenda, né? Essa foi uma experiência muito interessante que eu vivi. Eu estava na fazenda que tem com a nossa família, uma fazenda que não cria nada, uma fazenda de preservação da natureza. E eu estava junto a uma égua que estava com um potrinho pequeno, e o potrinho botou a cabeça debaixo da barriga da égua para mamar, e ela, como o potrinho já estava com dente, ela deu um salto para tirar, enfim. A égua me deu Uma trombada. uma trombada, e eu voei longe, caí de lado, e tive uma fratura de fêmur. Enfim, teve uma história muito complexa ali, porque nós estávamos sozinhos na fazenda, a fazenda fica a 1.800 metros de altura, no meio do nada, né? E aí, o meu marido me carregou no ponto, até um determinado ponto, ele falou, olha, eu não vou conseguir te carregar até a sede, mas eu vou te deixar aqui no chão e eu vou buscar o carro, e tentar chegar o carro aqui. Então, eu deitei no chão, Alex, ele me deitou deitada, e sabe que na mesma hora, eu olhei para o céu, eu lembro perfeitamente que eu olhei para o céu, era assim, mais em torno de 5, 5:30 da tarde. Eu olhei para o céu e me lembrei, né, me veio na minha imagem, na minha mente, a imagem de uma Nossa Senhora que está na minha família há mais de 100 anos. É uma imagem linda, grande, Nossa Senhora, que para mim é uma de enorme proteção. Você vê que eu caminho por várias coisas, Buda, Nossa Senhora, Umbanda. Mas aí eu foquei minha mente na Nossa Senhora e na minha respiração. Eu tinha anos já, pela experiência na Índia, da meditação focada na respiração, vamos dizer assim, da intimidade com a respiração, do uso do que eu aprendi de sabedoria na Índia sobre o poder da respiração. Então, eu foquei na minha respiração e na imagem da Nossa Senhora. E aí e eu não tive, em nenhum momento passou pela cabeça que eu ia morrer ou alguma coisa terrível ia acontecer. Eu tinha a sensação, assim, que eu estava totalmente protegido. E realmente aí nós tivemos que ir de carro até a Iroca, onde lá uma ambulância de São Lourenço, onde eu fui operada,
foi nos encontrar, mas era a estrada de terra que levou. Isso, caí 5h30, mas ainda tá, cheguei no hospital meia-noite. Mas nós fomos por essa estrada de terra até chegar onde estava a ambulância. Eu deitada atrás com a vizinha, uma vizinha, e na frente meu marido com o vizinho, e a gente não falava no carro, Alex. Era uma noite estrelada. Eu me lembro que a Afonso falava assim, que noite linda, estrelada, gente. E havia um silêncio, entendeu? Havia uma quietude no carro. Eu não sei o que você passou, mas tenho certeza que tem alguma coisa muito profunda, muito espiritual que se passou, entendeu? Porque eu não tenho nenhuma memória traumática, eu não tenho nenhuma memória angustiante, eu tenho memória, assim, de uma viagem por uma estrada totalmente silenciosa, porque às vezes é estrada de terra, não tem nem passa carro nenhum. Nós todos em silêncio. Havia uma paz dentro do carro, entendeu? E eu acho que a partir desse acidente, eu tive quase 3 meses na cadeira de rodas, eu acho que há coisas na vida onde, de repente, você quase que obrigada a parar, né? E aí, eu fui obrigada a parar, eu fiquei 3 meses na cadeira de rodas. Isso me levou a examinar muitas coisas dentro de mim. Eu me lembro que quando eu cheguei do hospital em casa, eu cheguei com ambulância, eu não podia ficar de pé, tinha que ficar deitada durante os primeiros, não me lembro, acho que primeiras 2 ou 3 semanas eu só podia ficar na posição deitada. Foi o primeiro momento, assim, que para mim foi doloroso, que eu chorei, assim, que eu caí em si da minha situação, né? E eu me lembro que uma funcionária que a gente tinha falava, Dona Berê, fica tranquila, a senhora é uma mulher forte, eu me lembro que ela falou assim, né? Mas eu me lembro que no dia seguinte, quando eu acordei, né, deitada numa cama de hospital, no quarto, até no quarto da minha filha, que era no andar de baixo, eu pensei exatamente isso, Alex. Eu pensei, a única coisa que eu não posso fazer é me vitimar. Se eu me vitimar, eu não vou ter a força que eu necessito para viver essa situação. E isso, para mim, é uma coisa também muito forte que está no meu trabalho, a questão da não vitimização. E sabe que a vitimização é um arquétipo muito forte para todos nós, né? É muito fácil se vitimar. Né? E como eu tenho já essa história do meu pai, que pô, eu tenho que ser protagonista, porque se eu não tomar conta de mim, se eu não for protagonista da minha vida, quem vai ser? Né? Na verdade, eu preciso desse sentimento. Né? Então, eu me lembro que nesse dia seguinte, chegando ao hospital nessa situação, eu pensei claramente isso, né? Como que a única coisa que eu não podia fazer era ser vítima, né? E a partir daí, Alex, eu nunca emiti uma queixa. Eu não tive nenhum momento que eu queixei, tem que acontecer isso. Não, não. Aconteceu isso, o que é para fazer? A partir disso, o que é para fazer? O que eu posso fazer a partir dessa situação? E foi um período grandioso para mim, porque eu estudei muito, Na verdade, nessa época, que eu estudava um grande filósofo chamado Ken Wilber, eu fiz contato através dele com o Fred Kaufman, que foi a primeira pessoa com que eu fiz curso de coaching, foi o primeiro mestre de coaching que eu tive, e se abriu para mim, através desses 3 meses de estudo, uma outra visão da junção da psicologia, eu nem fazia coaching ainda, mas da psicologia com o trabalho empresa. Porque eu li um livro dele que chamava Consciência nos Negócios. E aí eu li esse livro, e maravilhada, porque era um cara que era do business, mas ao mesmo tempo tinha toda uma visão espiritual, conhecimento profundo da filosofia oriental, ele juntava isso. E aí eu peguei o que eu li nesse livro e criei vários outros, foram os primeiros workshops que eu fiz com viés para a empresa. Em cima de tudo que você acabou de falar agora, né, desse livro, né, Consciência dos Negócios, essa pegada de business com o lado espiritual, aí que veio que você falou, cara, eu preciso passar um pouco para essas pessoas do que aconteceu comigo, do que eu estudei, do que eu me preparei, aí que veio o insight dos workshops? Olha, Alex, não foi exatamente por isso. Eu vou te falar, eu tenho uma característica que eu estou sempre me desacomodando, né? Então, eu sou uma pessoa, eu me vejo como uma pessoa calma, mas eu tenho uma inquietude dentro de mim. Eu sou uma pessoa inquieta. Você vê que eu, desde pequena, eu tinha essa curiosidade, né? Por que é isso, o que é aquilo, tal, tal. Então, eu sou inquieta.
Então, quando eu me vejo muito estacionada, uma coisa, eu começo a me desacomodar e eu começo a buscar alguma renovação, alguma coisa que traga uma renovação. Então, eu acho que teve isso do Fred Kaufman com esse livro Conselho de Negócios, mas teve também que eu comecei a sentir que meu trabalho precisava de uma renovação, né? Eu comecei a querer sair dessa questão de ter só um trabalho com o cliente individual, né? Que é um trabalho de consultório, que é um trabalho maravilhoso, porque você acompanha, você faz uma parceria com a pessoa nesse processo de conhecimento dela. Mas eu comecei a querer ampliar meu trabalho. Então, usando toda essa aprendizagem que eu tinha tido na Índia, depois, quando eu cheguei da Índia, eu também estudei Vedanta, com uma grande mestra que tem aqui, Glória Vieira, estudei budismo, enfim, eu estudei um pouco de astrologia, reunindo tudo isso e juntando com essa inquietude que eu tenho dentro de mim, eu comecei a criar diferentes workshops, né? E isso foi uma fase interessantíssima. Nesse tempo, eu morava numa casa, nessa casa justamente onde eu cheguei aí, sem poder caminhar. Essa casa tinha um jardim enorme. E eu comecei, então, depois disso, a criar vários workshops que tinham histórias. Aí eu criava histórias, algumas eram baseadas em histórias que eu tinha ouvido na Índia, ou no Bhagavad Gita, que é um livro famosíssimo. Eu tirei muitos trechos do Bhagavad Gita, e a partir desses trechos do Bhagavad Gita, de histórias de Krishna e Arjuna, eu criei workshops. Então, esses workshops, e esse é um trabalho que eu amo fazer, porque eu posso inventar o que eu quiser no workshop. Então, esses workshops, eles geralmente começavam sexta-feira à noite, e aí, geralmente, eu trazia uma história, que eu trazia desses livros, ou eu mesmo criava a história. Eles começavam sempre à noite, e incluía meditação e música. Outra coisa, eu uso muita música no trabalho. Talvez isso eu também tenha trazido da Índia, porque na Índia o som é altamente curativo. Então eu gosto de trabalhar a emoção das pessoas também através da música. Eu sei exatamente que música que eu vou usar para uma determinada emoção que eu quero. Eu posso passar um dia inteiro só pesquisando uma música, mas isso me fascina. Mas então, esses workshops começavam à noite, tinha sempre uma história, tem essa coisa do hoje a pessoa já ir dormir com aquele entrando no processo do workshop. E aí, no dia seguinte, tinha o dia inteiro. Esses workshops foram, assim, históricos, porque, inclusive, as pessoas almoçavam lá e a comida era desenhada de acordo com o tema do workshop. Olha que... E a comida era preparada ao som de manopés. Olha, foi assim, alguns anos de coisas assim, muito diferentes. Incluía dramatizações, dança, trabalhou o Fernando Eiras, Lúcia Cordeiro, com trabalhos de corpo, enfim, vários professores de yoga, era um mix de processos. Então, eu acho que isso veio porque, na verdade, nasce muito de uma inquietação do meu próprio trabalho, uma necessidade de renovação, entendeu? Porque o trabalho individual ele não tem espaço para tanta renovação. E um workshop, veja bem, Alex, às vezes a pessoa não tem como pagar uma terapia, um processo que não é barato, né? Mas se ela faz um workshop, ela sai dali, um workshop desse nível que eu faço, ela sai dali com uma quantidade de conhecimentos, né? Ela pode aplicar no dia seguinte na vida dela. Então, eu acho que isso foi um trabalho que me encantou. E a gente que te conhece, né, sabe que teve mais inquietação nesse processo todo, né? Olha, Alex, eu espero que a inquietação não me abandone até o final da minha vida, né? Porque eu acho que essa inquietação é uma inquietação produtiva e criativa, né? Eu acho que ela me leva a desdobrar novas partes que tem dentro de mim. Eu acho que o nosso processo interno, à medida que a gente vai se relacionando com a vida, que a gente vai se permitindo ser desafiado pela vida, vai como que desdobrando, né? Tudo que a gente tem desde como é que a gente viesse
com todo um processo, né, com uma flor que está fechada, tem que ir abrindo e desdobrando. Então, eu espero não terminar com isso. Sim, teve sim. Eu acho que teve anos depois. Eu tive um outro momento que eu comecei a me questionar sobre se eu não deveria fazer uma nova reciclagem do meu trabalho, né? O que eu poderia trazer, né, para incrementar o meu trabalho, né? Eu começo a ficar agoniada quando eu sinto que a coisa. E eu acho que isso eu também trabalho com pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que estão estacionárias, né? A pessoa está estagnada. Eu gosto de ajudar a pessoa a se desacomodar, né? A sair da zona de conforto. Para mim, é uma coisa de valor para mim e que eu gosto de trabalhar com as pessoas, que é ir sempre um pouco mais além, sempre esticar um pouco mais o seu limite, né? Como é que eu posso alargar a minha fronteira? Então, isso faz parte do meu próprio processo interno, né? Então, houve um determinado momento que eu vinha com isso, e como eu te falei, eu acho que as coisas vão vir na nossa direção. Eu tinha uma secretária que por minha causa foi fazer psicologia, e ela batia meus trabalhos, meus workshops, e ela falou: Olha, Berenice, aqui tem no Facebook aquele homem que você fala, Fred Kopp, ele vai dar um curso de coach no Panamá. Eu falei: Ah, é? Vou no Panamá fazer esse curso. Aliás, eu tinha feito um curso de coaching, assim, muito que não fez minha cabeça. Aqui no Brasil, eu me mandei para o Panamá e fiz assim, cheguei lá, aterrissei, era durante uma semana, não, 5 dias direto, e eu era a única totalmente inexperiente em coaching, no meio de coaching super experiente, né? Mas foi um processo incrível para mim. E durante 5 anos, 1 ou 2 vezes por ano, eu me encontrava com esse grupo junto com o Fred Kopp e recebia o treinamento de coach dentro da visão dele, diretamente dele, né? E aí, o que aconteceu? Esse trabalho, ele trouxe uma objetividade. Ele trouxe, assim, uma coisa muito objetiva, muito mais rápida, né? Ele deu uma rapidez e uma objetividade ao meu trabalho. Talvez o meu trabalho tenha perdido um pouco de poesia, porque eu sou uma pessoa que tem esse lado poético, tenha perdido um pouco de poesia, assumindo essa objetividade. Isso eu acho que é uma coisa que eu ainda tenho que ajustar. Acho que eu estou no processo de fazer esse ajuste. Mas o coach foi isso. E depois eu fiz outras 2 certificações de coach também importantes para mim, com Fernando Sérgio e com Helena Spinal, que é uma grande mestra para mim. Enfim, Alex, eu caminho por diferentes ambientes e vou juntando tudo isso no meu trabalho. Quando você fala sobre o coaching e a psicologia, me aguça muito porque eu vejo que a psicologia é maravilhosa, né? Eu adoro ler coisas sobre, estudar coisas sobre, mas o coach ele tira um pouco o mundo das ideias, da reflexão, né? E vai para a atitude, né? Então, a somatória dos dois, para mim, é algo perfeito. E aí, em cima disso, tem mais algum desejo seu? Tem mais alguma vontade sua que você gostaria de realizar por causa de todo esse processo? Olha, Alex, tem. Eu atualmente eu trabalho, obviamente, eu trabalho individualmente com pessoas. Tenho grupos de mentoria, que eu chamo de mentoria em gestão emocional, mentoria em crescimento, né? Tenho feito alguns trabalhos para a empresa. Agora, eu tenho um sonho que é assim, meu sonho de consumo, eu gostaria de trabalhar com de líderes, um grupo de líderes top, que se realmente se desafiasse aí profundamente dentro deles, no sentido de crescimento maior, juntando uma visão humana, de liderança humana, de uma visão que inclui o espiritual, não o espiritual como religião, mas o espiritual como propósito de vida. Quanto nós estamos levando a nossa liderança
no sentido do propósito que seja significativo para as pessoas e para a comunidade. Esse seria, assim, meu sonho de consumo, trabalhar com um grupo assim. Eu não duvido que vai acontecer, né? Berenice, você é super inquieta no bom sentido, né? Isso é muito legal. Eu não sei se você tem algo a mais para falar, mas me veio uma coisa na cabeça que era assim, como propósito de vida, você acabou de falar isso pegando como um gancho, o que a Berenice de hoje falaria para a Berenice lá com 6 anos de idade, quando teve seu primeiro sofrimento? Olha, Alex, você sabe que eu tenho uma estante na minha casa que eu tenho assim, alguns retratos, uns porta-retratos. E eu tenho duas fotos minhas pequenas, né? Uma delas eu estou tocando piano, acho que foi a primeira audição de piano que eu fiz, papai ainda era vivo, eu devia ter 5 anos de idade, tô toda vestidinha, linda e tal. E outra também estou toda sorridente assim. Então, isso tem o sentido seguinte, eu acho que eu nasci trazendo assim uma fé na vida, trazendo um sentido de valor na vida, entendeu? Que eu acho que, de alguma forma, eu já tinha na minha alma, quando eu vivi essa primeira dor, que foi muito duro, a morte do papai, não só como uma perda de proteção que eu te falei, como também foi uma mudança na nossa família, uma mudança total na nossa família, né? Então, eu acho que o que eu diria é o seguinte: olha, garota, eu estou procurando manter aquilo que você trouxe, essa alegria e esse valor da importância da vida. Que lindo isso, Berenice. Olha, foi um prazer falar com você. Foi uma honra falar com você. Obrigada, Alex. Nossa,